E aí, pessoal, tudo beleza? Então agora vamos começar a falar aí a respeito do efeito Doppler, item 17.9 do David Halliday. Então o efeito Doppler, pessoal, é a variação de frequência quando uma fonte se aproxima ou se afasta em relação a nós. Tá? Quando há um movimento relativo entre fonte e observador, sempre pode ocorrer aí o efeito Doppler. Tá? É aquele popular nham dos carros quando passa por a gente em alta velocidade. Tá? Quando há uma aproximação entre o observador e a fonte, há um aumento da frequência. E quando há um afastamento do observador e da fonte, há uma redução na frequência. Tá? Essa frequência observada é chamado de f', tá? E a frequência da fonte, a frequência real, é representada por f. V é a velocidade do som, isso aqui é a velocidade do som. Aqui também é a velocidade do som, no meio que a gente está considerando. O VD é a velocidade do detector. E o VS, ou eu prefiro usar VF, é a velocidade da fonte. Tá? Então aqui VS ou VF é a mesma coisa. Tá? Esse mais ou menos porque a gente vai ter que considerar, né, quando o móvel está se aproximando ou quando ele está se afastando. Já a gente vai ver melhor como que seria para a gente colocar os sinais da fonte e do detector. Tá? Se o detector se move em direção à fonte, o sinal é positivo no numerador, um aumento da frequência. Se o detector se afasta da fonte, o sinal é negativo, o numerador sofre uma redução na frequência. Se o detector estiver estacionário, a velocidade dele é zero. Se a fonte se mover em direção ao detector, o sinal é negativo no denominador, aumento da frequência. Se a fonte afasta do detector, o sinal é positivo no denominador. E se a fonte estiver parada, o sinal é negativo. Tá? Resumindo, aproximação significa aumento de frequência e afastamento significa decréscimo de frequência. Isso aqui é só para a gente saber se a resposta que a gente encontrou faz sentido ou não. Tá? Agora, a melhor maneira de determinar os sinais é usando essa regra aqui. Ó. F', que é a frequência aparente, é aquela observada, é igual à frequência original, velocidade da onda mais ou menos a velocidade do observador e velocidade da onda mais ou menos a velocidade da fonte. Tá? Então a gente sempre vai colocar um eixo positivo que aponta do observador na direção da fonte. Essa vai ser a regra que a gente vai utilizar. Então vamos supor que a fonte está aqui, como está no desenho. Essa é a fonte sonora, uma ambulância. Tá? Então está aqui a ambulância, está fazendo barulho. Aqui está o observador. Vamos colocar o carinha aqui indo para lá, para a esquerda. Então a velocidade do observador. Aqui é a velocidade da fonte. Tá? Vou colocar vetorial aqui. E a fonte está indo para cá. Aí a gente vai olhar os sinais conforme o eixo foi estabelecido aqui. Eu disse que quando o eixo é sempre do observador para a fonte, então o observador está aqui, o eixo positivo é para cá. Tá? Exatamente como o eixo aqui de baixo. Então, como é que vai ficar os sinais? Ó, a fonte não está indo para o lado positivo, então aqui embaixo vai ficar um sinal de mais. O observador não está indo contrário ao positivo, então o observador está indo para o lado negativo, então aqui em cima vai ficar menos nesse caso. Tá? Agora, se eu simplesmente pego e faço uma outra situação, vamos pegar aqui, vamos apagar isso aqui e vamos mudar agora o sentido.
Vamos colocar a fonte aqui. Essa é a fonte agora, a ambulância. Aqui está o observador. Cabrinha, carequinha. O observador está indo para cá, V do observador. A fonte está indo para lá também, V da fonte. E eu tenho que colocar um eixo, ó, sempre do observador na direção da fonte. Então, meu eixo positivo, vou até colocar de outra cor aqui, para vocês compreenderem. Vou pegar em azul. Deixa eu ver se esse negócio está gravando. Está gravando. Então, vamos colocar o eixo positivo do observador na direção da fonte. Então, para lá é positivo. Então, tudo que estiver vindo para cá é positivo e tudo que estiver vindo para cá é negativo. O observador está indo para onde? Para o lado negativo. Aqui em cima vai ficar menos. A fonte está indo para onde? Para o lado negativo. Então, aqui também vai ficar menos aqui embaixo. Então, perceba que o eixo vai depender de onde está o observador e de onde está a fonte. Tá? E aí você orienta os sinais a partir daí. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos pegar agora os dois do negativo nesse caso, né? Então, vamos apagar aqui, apagador. Vamos agora desenhar uma fonte aqui. Essa é a fonte. O observador está aqui. O observador está indo para lá. A fonte também está indo para lá. E o eixo positivo é do observador na direção da fonte. Então, para lá é o eixo positivo. Então, tudo que estiver vindo para cá é positivo, tudo que estiver vindo para cá é negativo. Então, ó, a fonte está indo para o lado positivo, a fonte vai ser mais. O observador está indo para o lado positivo, também vai ser mais. Tá? A gente pode ter os dois positivos, pode ter os dois negativos, pode ter um positivo e um negativo. Vai depender da configuração. Por exemplo, aqui, ó, se eu simplesmente pegar a borracha aqui e falar que a velocidade desse cara agora é nesse sentido, o observador está vindo para cá, ou seja, ele vai estar indo para o lado negativo. Então aqui, ó, vou ter que mudar o sinal. Pegar a borracha aqui, vou apagar aqui e aqui em cima ficaria negativo, ou seja, a velocidade do observador nesse caso seria negativa. Então, cada situação você vai ter que analisar o sinal. É a parte mais complicada do efeito Doppler, porque aplicar essa equaçãozinha que vocês estão vendo aí não tem muito segredo. Tá? Vamos fazer um exemplo. Nesse exemplo ele fala assim, ó, um foguete se move com velocidade de 242 metros por segundo através do ar em repouso, diretamente em direção a um poste estacionário. Então, ó, vamos imaginar a situação. Aqui está a Terra, tem um poste. Aí aqui no poste vai ter um detector. E aqui vem um a jato, um avião. Tá? Aí ele fala assim, ó, através do ar diretamente na direção a um poste estacionário enquanto emite ondas sonoras. Então aqui, ó, está indo o V da fonte. E aqui o V do observador, ou do detector, igual a zero. Tá? Parado. Módulo igual a zero. Qual a frequência medida por um detector preso ao poste? Então veja só, o eixo positivo, da onde que eu falei que é o eixo positivo? O eixo é da direção do observador para a fonte. Então, para lá, observador para a fonte, sempre é positivo. Ó, observador para a fonte positivo. Então, o observador nós desenhamos desse lado. Então, para cá é positivo. Então, eu vou ter que F' é igual a F, V, V do observador,
dividido por V, e aqui V da fonte. O observador está parado, então aqui não importa se é mais ou menos, porque esse cara vale 0. Agora a fonte está indo para o lado positivo ou negativo? Está indo para o lado negativo. Tá? Então vai ficar 1.250, que é o F. A velocidade do som, que é 242, dividido por V. Opa! V do som não é 242. A velocidade do foguete é 242. A velocidade do som é quanto? 343 no ar. Aqui vai ficar a velocidade do som 343 metros por segundo. E aqui vai ficar 343 menos 242 metros por segundo. Se você jogar isso aí na calculadora, 242, 342, 343. Se você jogar isso aqui, vai dar aproximadamente 4.275 Hz. Talvez aí o de vocês dê um pouquinho diferente, que eu usei aqui na minha conta 342 aqui. Tá? Mas vai dar aproximadamente isso. Então essa é a situação do foguete indo na direção do detector. Tá? Agora, na letra B. O que ele fala na letra B? Vamos ver se cabe aqui. Na letra B, ele diz que parte do som que atinge o poste é refletida de volta ao foguete como um eco. Então, para cá, vai estar vindo agora uma certa frequência, que a gente já sabe que é de 4.275 Hz, está sendo refletida. E o foguete como um eco. Então, o foguete agora vai ser o observador. Na letra B, como ele está recebendo, ele passa a ser o observador. A velocidade da fonte, nesse caso, vai estar parada, que a fonte vai ser o poste que está refletindo. Então, o eixo positivo não é do observador para a fonte. Então, deixa eu pegar outra cor aqui para não confundir. Vou pegar o vermelhinho agora. Opa, cadê vermelho? Então, do observador para a fonte. Então, o que estiver apontando para lá, ó, vai ser positivo. Então, a gente vai ter que o observador está indo para o lado da fonte. Então, vai ficar F', EF, V do som, mais ou menos, no caso aqui o observador vai ser mais, V do observador, dividido por V, mais ou menos V da fonte, que não vai importar também, porque agora a fonte tem velocidade zero. Então vai ficar o F, que a gente já sabe que é 4.275, que é a frequência que está voltando, 343 mais a velocidade do observador, que é 242, tudo isso dividido por 343. Se você bater isso aí na calculadora, vocês vão encontrar aproximadamente 7.300 Hz. Então essa é a nova frequência ouvida por um detector aqui no avião. Tá? Então o cuidado maior é sempre para estabelecer o sinal da fonte e do observador. Beleza? Então a gente continua na próxima aula.